Olá, pessoal. Então voltamos para a nossa última e terceira parte dessa aula, né? Que foi basicamente a parte de introdução, falando a respeito sobre os materiais, né? O comportamento, as propriedades genericamente que os materiais possuem, né? E a sua classificação. Falamos aí no segundo momento sobre uma revisão básica de átomos e ligações químicas. E agora a gente vai falar da terceira parte, que é a estrutura cristalina, tá bom? Então, se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, eu convido que o faça. Convido também que você se inscreva aqui no canal da Mecânica e também dá um curtir aí para ajudar a divulgação do conteúdo para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá? Então vamos ver um pouquinho sobre estrutura cristalinas, tá? Bom, antes da gente falar de estruturas cristalinas, é interessante é, lembrar o que? A gente vai tratar aqui de estrutura cristalina mais especificamente para metais, tá bom? E em momentos oportunos, quando a gente for tratar especificamente de processamento de cerâmica e de polímeros, espero que dê tempo da gente falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho a respeito da ligação química e também do modelo, né, do arranjo atômico para esses materiais, tá? Então aqui a gente está tratando mais especificamente para metais, tá bom? Então, isso que a gente está vendo se aplica muito bem para metais, né, essa formação dessa estrutura cristalinas, também se adequa para algumas cerâmicas e para poucos polímeros, tá? Então se adequa muito bem para metais, essa formação de uma estrutura cristalina, tá? Então vamos ver o que é essa estrutura cristalina. Bom, os materiais sólidos podem ser classificados como materiais cristalinos ou não cristalinos, de acordo com a regularidade na qual os átomos ou íons se dispõem em relação a seus vizinhos. Vou fazer uma pausa aqui, né? É, Mais especificamente para metais, quando o metal se encontra em fusão ou no estado líquido, obviamente que a gente tem os átomos presentes no estado líquido. Porém, esses átomos estão dispersos ao acaso, ou seja, não tem nenhuma orientação desses átomos, eles não estão organizados ou dispostos em uma ordem repetitiva, né, repetitiva de átomos. Não ocorre isso, tá? Esse efeito de organização dos átomos, formando um arranjo periódico, ele vai acontecer quando o metal começa a solidificar. Então, durante a solidificação, a gente começa a nuclear, começa a solidificar alguns embriões, né, alguns átomos em determinadas posições, pensando em fundição normalmente na parede do molde, né? E aí, a partir desses embriões, desses átomos, a gente começa a nuclear, ou começa a solidificar outros átomos sobre eles, formando em nível atômico, estamos pensando aqui, né, uma organização periódica desses átomos, né? Então, eles se tomam uma posição pré-definida e se orientam assim, tá? Então, é importante a gente destacar isso. Então, o material cristalino, ele vai ser aquele na qual os átomos se encontram ordenados sobre longas distâncias atômicas, formando uma estrutura tridimensional, uma estrutura volumétrica que se chama rede cristalina. Então, o que seria a rede cristalina, né, ou material cristalino? É aquele que durante ou após a solidificação, melhor ainda, né, ele torna um arranjo, né, ele torna uma estrutura repetitiva de átomos. Então, se olhar no microscópio, né, no microscópio de transmissão, sei lá, um microscópio potente, eu vou conseguir ver que esses átomos estão organizados em uma longa cadeia atômica, tá bom? Então isso seria um cristal, ou seria um material cristalino, tá? Todos os metais, muitas cerâmicas e alguns poucos polímeros podem formar uma estrutura cristalina, sob condições normais de solidificação, tá? Então se eu pegar lá e aquecer o alumínio, torná-lo líquido, os átomos estão dispersos a casa, e solidificá-lo, eu torno uma orientação, né? Eu faço com que esses átomos que estavam até então desorganizados ou aleatórios se organizem e formam uma rede orientada, organizada de átomos. Isso é um material cristalino, tá bom? Mas a gente também tem a possibilidade dos materiais não cristalinos, muitas vezes chamado também de materiais amorfos. Tudo bem? No amorfo ou no não cristalino não existe uma ordem de longo alcance na disposição dos átomos, tá? Então eu não tenho essa rede grande orientada de átomos, tá? Normalmente essa rede está limitada a curto,
É um curto alcance, pequenas regiões comparativamente, tá? As propriedades dos materiais sólidos cristalinos dependem da estrutura cristalina, ou seja, da maneira na qual os átomos ou moléculas, ou ainda íons, estão espacialmente dispostos. Há um número grande de diferentes de estruturas cristalinas, desde estruturas simples, exibida pelos metais, até estruturas mais complexas, exibidas pelas cerâmicas e polímeros. Bom, então veja, e aí é importante destacar, né? Todo o comportamento mecânico que um material vai ter, ele é muito dependente dessa estrutura cristalina, né? Dessa rede cristalina, tá? A gente ainda não vai entrar muito no mérito disso, porque faz parte da próxima aula, né? Essa correlação entre arranjo cristalino e propriedades mecânicas, ela é importante, mas de uma maneira geral a gente pode dizer assim, né, que graças ao material ser cristalino, eu consegui ter um cristal, né, graças a isso eu consigo modificar ou alterar esse comportamento mecânico que o material vai ter, né? Em outras palavras, eu modificando aí o tamanho, né, o distanciamento que eu tenho nesse arranjo periódico de átomos, eu consigo mexer no seu comportamento mecânico, tá? Além de outras propriedades físicas, como por exemplo ótica, com relação à rede cristalina, tá? Bom, então isso aí também é importante destacar que tem uma grande variedade de arranjos cristalinos, né? Muito distintos entre si, tá? E aqui nessa aula a gente vai tratar dos clássicos, dos 4 mais clássicos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? Por que eu digo isso? Porque se alguém algum dia for estudar profundamente arranjos cristalinos, não em nível técnico, às vezes até em pós-graduação, mestrado, doutorado, vai estudar outros tipos de estrutura cristalina, às vezes, né? Principalmente se ele for um material diferente de pesquisa, um material de pesquisa dessa pessoa, né? Então aqui a gente está limitando a estudar o que é clássico, mais clássico, vamos dizer assim, tá? Importante dizer isso porque existem inúmeros arranjos cristalinos diferentes. Bom, então, para que a gente possa estudar um pouco a respeito dessa orientação desse arranjo cristalino, é interessante a gente destacar uma pequena parte desse grupo atômico que a gente chama de base fundamental, né, que é a unidade da célula unitária. A célula unitária ela consiste num pequeno grupo de átomos que vai ser o modelo de repetição ao longo dessa estrutura tridimensional. Tá? Então, essa célula unitária ela é escolhida porque ela vai representar a simetria da estrutura cristalina. Então, é como se eu pegasse um arranjo enorme de átomos e pegasse apenas uma pequena região, né, e estudasse qual o que tem em comum, né, qual é a geometria dessa região, dessa formação desse arranjo cristalino. Tá? Então, é isso que é a célula unitária, uma pequena parte, né, a menor parte, vamos dizer assim, para a gente entender essa estrutura tridimensional. Tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui dá para a gente entender bem. Então, o que seria célula unitária? Então, aqui eu estou vendo um monte de átomos orientados numa certa direção preferencial, né, numa orientação preferencial, e a partir do momento que eu passo aqui um cubo imaginário, né, nessa região, eu consigo analisar essa célula unitária e verificar como os átomos estão dispostos por esse cubo, vamos chamar assim, esse cubo imaginário, essa relação cúbica entre os átomos e a estrutura. Tá? Então, aqui os átomos a gente está representando eles como esferas rígidas nos vértices desse nosso cubo imaginário, por exemplo. Tá bom? Isso aqui é a nossa célula unitária, ou isso, né? Essa análise desse arranjo periódico desses átomos. Bom, como a ligação metálica a gente já viu, ela não é direcional, ao contrário das outras, né, da iônica ou covalente, não há restrições quanto ao número de posições dos vizinhos mais próximos. Então eu tenho uma liberdade com relação ao número de átomos vizinhos ao meu, né? Então a estrutura cristalina dos metais tem geralmente um número grande de vizinhos, devido primeiro, à ligação metálica, né? E também ao alto valor, ao alto empacotamento atômico. Eu já explico o que é esse empacotamento atômico aqui para vocês, tá?
Bom, o que a gente vai estudar aqui nessa aula? A gente vai estudar a estrutura que a gente vai chamar cúbica de corpo centrado, a estrutura que a gente vai chamar cúbica de face centrada e a cúbica, ou ainda a estrutura hexagonal compacta, tá? Então, a gente vai ver essas estruturas aqui que são, digamos assim, as principais, pensando aí no estudo da ciência dos materiais e também dentro aí do grupo de metais mais utilizados industrialmente, mais utilizados aí na ciência, tá? Bom, os átomos, então, podem ser agrupados dentro do sistema cúbico, que a gente acabou de ver, em três tipos. O cúbico simples, então a gente vai chamar de CS, simplesmente, né? Cúbico simples. O cúbico de corpo centrado, muitas vezes determinado como estrutura CCC, né? Cúbico de corpo centrado, CCC. Ou ainda cúbico de face centrada, CFC, tá? CS, CCC, CFC. Então, seriam essas três possibilidades de organização dentro da estrutura cúbica, tá bom? Então, vamos ver primeiro aqui o nosso sistema cúbico simples. Bom, no sistema cúbico simples, eu tenho átomos dispostos apenas nas vértices, né? Nos cantos, nas vértices do meu cubo. Lembrando que esse cubo é só uma representação, não existe um cubo lá dentro, mas sim um espaçamento em forma cúbico, né? Em forma de um cubo. Bom, então os átomos estariam dispersos nas vértices desse cubo, tá? O que acontece? Cada cubo que está disperso nessa vértice, ele não está isolado sozinho, porque a célula unitária a gente analisa ela como fosse algo único, tá? Esse átomo que está nas vértices, ele está sendo compartilhado também com oito células, né? 8 arranjos, tá? Então, na verdade, o que eu estou vendo aqui não é um átomo por vértice, né? Mas sim um oitavo de átomo. Então, por quê? Porque esse átomo está sendo dividido com o átomo que está aqui, né? Do lado, melhor ainda, uma outra célula unitária que está aqui do lado, outras duas que estão aqui embaixo, outras duas que estão aqui na frente, né? Outras duas que estão ao lado. Então, na verdade, ele está sendo compartilhado com outras 8 células unitárias, tá? Embaixo, em cima, né? Na frente e atrás, tá bom? Então, cada átomo ele está sendo compartilhado com 8. É a mesma coisa se eu pegasse um átomo aqui, né? E percebesse e analisasse que ele está sendo compartilhado com 8, tá bom? Com outro 8 células unitárias. Então, apenas um oitavo de cada átomo cai dentro da célula unitária, ou está dentro da célula unitária, tá? Então, esse arranjo, essa célula unitária, ela tem, na verdade, apenas um átomo, tá? Então, o sistema cúbico simples, ele tem apenas um átomo. Importante guardar isso, né? Um átomo. Essa é a razão que os metais normalmente não cristalizam, não solidificam, formando uma estrutura cúbica simples. Porque o fato de eu ter apenas um átomo nessa célula unitária faz com que eu tenha um empacotamento atômico muito baixo, tá? Bom, antes disso, né, outra informação que é bastante importante a gente tirar da célula unitária é esse que a gente chamou de A, né, de parâmetro A ou parâmetro de rede. O que é o parâmetro de rede? É quanto que a distância que eu tenho entre uma vértice, entre a vértice do meu cubo ou ainda entre os centros do meu átomo, né? Esse parâmetro é importante para a gente estudar o empacotamento, o fator de empacotamento dessa estrutura, tá? Bom, o número de coordenação, que corresponde ao número de átomos vizinhos mais próximos para esse cúbico simples, né, vai ser igual a 6. Mas para que a gente possa ver isso com um pouco mais de cautela, é importante a gente tentar verificar o seguinte, né? Esse átomo que está aqui, tá? Quantos vizinhos próximos a ele eu teria, né? Então, o que é essa ideia de número de coordenação? Tá? Então, a gente viu que é parâmetro de rede.
Então, 3 informações importantes, né, resumindo, que a gente pode tirar de qualquer uma dessas estruturas. Primeiro, qual é o número que eu tenho de átomos pertencentes a esse tipo de estrutura? Qual é o parâmetro de rede? Né? Qual é a distância que eu tenho aqui entre esses átomos? Né? Qual é o parâmetro de rede? E qual é o número de coordenação? Desculpa, também faltou, né? E por fim, o empacotamento, que tem a ver com o parâmetro de rede, o fator de empacotamento dessa estrutura. Tá? Então, o parâmetro de rede é essa distância, o número de átomos vai ser essa somatória, então, se a gente pegar aqui 1/8 de átomo por vértice vezes 8, que é o número de vértices que eu tenho, né? Se você contar aí, 1/8 vezes 8 dá 1. Então, por isso que essa estrutura eu tenho um átomo apenas, tá? Agora, o número de coordenação, que é o que a gente está vendo aqui, que é igual a 6, a gente tem que imaginar quantos átomos próximos a esse eu tenho, tá bom? Então, quantos átomos próximos a esse eu tenho? Eu tenho outros 6, tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem melhor para a gente ver aqui. Tá? Então, vamos lá ver quantos átomos eu tenho, tá? Então, vou pegar aqui como exemplo essa estrutura mesmo. Ó. Então, se eu tenho esse átomo aqui, né, na vértice, quantos átomos ao redor dele ou próximo a ele eu teria? Dá para contar mais próximos a ele, né? Então, tenho um aqui, outro aqui, né? Outro aqui, 3. Tenho também 3 aqui em cima, tá? Então, ao total, eu teria 6 átomos, né? 3 aqui nesse plano, 3 no plano superior. Então, próximos a esse átomo, eu tenho outros 6 átomos, né? Tudo bem? Então, o número de coordenação igual a 6. E aí, o parâmetro de rede para o cúbico simples, ele é bem fácil de definir. Então, o A, que é essa distância que eu tenho aqui, né? No meu cubo, ela vai ser basicamente igual a 2Rs. Então, se eu tenho um átomo numa vértice e um átomo em outra vértice, né? A distância entre as vértices eu tenho 2 raios, ou um diâmetro, né? Então, o A aqui é igual a 2Rs. Tudo bem, pessoal? Bom, então, dando continuidade aqui, né? Entra aquilo que eu comentei com vocês sobre o fator de empacotamento, né? Bom, o que seria o fator de empacotamento? Antes de a gente olhar aqui para as fórmulas em si, né? Talvez a gente possa fazer alguma analogia que nos ajude a entender a respeito do fator de empacotamento. E eu vou fazer uma aqui com vocês, para ficar um pouco mais fácil. O fator de empacotamento é como se a gente imaginasse o seguinte, eu tenho uma caixa, né? Uma caixa lá de papelão qualquer, né? Que tem aí uma caixa, vamos chamar cúbica, né? Uma caixa quadrada, um cubo de papelão, e eu coloco alguma coisa dentro desse cubo. Né? Nesse caso, átomos, tá? E aí eu quero saber quanto dessa caixa, que é a analogia à nossa célula unitária, está sendo ocupada por essas bolinhas, por esses átomos, tá bom? Então seria isso o fator de empacotamento. Se o fator de empacotamento é 1, significa que toda a caixa está cheia, que não é uma verdade, né? Para nenhum caso. Então, se o fator de empacotamento, por exemplo, é 52 ou 0,52, significa que 52% dessa caixinha, abre aspas, né, estaria ocupado, ou da célula unitária estaria ocupado, tá? Como é que eu acho esse fator de empacotamento? Vai ser o número de átomos que eu tenho para a estrutura cristalina, nesse caso a cúbica simples, né? Que multiplica pelo volume dos átomos, o volume que eu tenho do átomo, dividido pelo volume da célula unitária, que é dado por aquele parâmetro A que a gente já viu, né? Que no caso aqui é 2Rs, tá bom? O volume dos átomos, né, o volume atômico, ele vai ser dado pelo número que eu tenho de átomos vezes o volume da esfera, porque a gente está calculando aqui como uma esfera perfeita, né? Então, se a gente pegar lá roubar lá da física, né? O volume da esfera, que é 4πr ao cubo dividido por 3, e multiplicar pelo número atômico, a gente tem o volume do átomo. Tá? Já o volume da célula vai ser igual ao volume do cubo, que é o parâmetro de rede, tá?
elevado ao cubo, o A, ou simplesmente o A elevado ao cubo. O A aqui é bem simples, a gente já definiu, né? O A aqui foi definido, ó. O A vai ser igual a 2R's, né? Então veja, por que é 2R's? Eu estou saindo dessa posição aqui para essa, tá? Então eu quero saber essa medida. Vamos pensar assim, tá? Como é que eu saberia essa medida? Eu sei que eu tenho um R aqui e tenho outro R aqui, tá? Então eu tenho 2R's. Então meu A aqui é igual a 2R's, tá bom? Então se eu calcular, eu vou ter a seguinte expressão. 2πr ao cubo dividido por 3 é igual a 2 dividido por 3, né? Dividido por 2r elevado à terceira. Essa primeira equação, perceba que é igual ao volume da esfera, porque o número de átomos é igual a 1, né? Então 1 vezes 4πr ao cubo. Então 1 aqui a gente cortou, né? Ficou 4πr ao cubo dividido por 3, que vem da equação do volume da esfera, dividido pelo volume da célula, que é dado por 2R's, que é aquilo que a gente já viu lá, é o parâmetro de rede. Tá bom? Elevado ao cubo, porque a gente está trabalhando aí com um sistema cúbico. Tá? Essa conta que vocês fizerem na calculadora, né, vai dar aí que o fator de empacotamento é 0,52. Tá? Para curso de engenharia, quando eu dava essa disciplina, né, a gente fazia essas deduções, ou eu pedia para o pessoal fazer essas deduções e a gente fazia, corrigia, tá? Para técnica, sinceramente, eu não vejo muita necessidade da gente deduzir, tá? Mas ainda assim, em algum momento aí eu vou deduzir todos esses fatores de empacotamento que a gente vai ver aqui e vou disponibilizar para vocês assistirem, tá bom? Então, não queria que vocês ficassem aí com tanto medo disso aqui. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, quando a gente deduz e põe no papel, a gente vê que é basicamente usar a trigonometria aqui para interpretar e também para calcular, principalmente o parâmetro de rede. Aqui está simples, no caso do CS, né? Dá para utilizar direto e colocar aqui na equação, com maiores problemas, tá? Uma coisa importante também é que o fator aqui de empacotamento para cúbica simples ele é muito baixo, ele é 0,52, tá? Então isso justifica porque poucos metais solidificam com o fator de empacotamento 0,52, tá? Então não é uma estrutura assim tão comum para metais, tá? E aí a gente entra na estrutura cúbica de corpo centrado. O que eu tenho agora? Além do 1/8 de átomo por vértice, eu tenho um átomo central, tá? Esse átomo central, né, ele está inteiro lá dentro. Então, soma comigo. Se eu tenho 1/8 de átomo por vértice, vezes 1, que dá 1 mais 1 no meio, portanto, eu tenho 2 átomos, tá? Então, essa estrutura ela tem 2 átomos, tá bom? O parâmetro de rede aqui e o raio atômico estão relacionados nesse tema pela seguinte equação, tá? Então, o parâmetro de rede do CCCC, cúbico de corpo centrado, é igual a 4R dividido por 3 sobre meio, ou ainda dividido sobre 3, dividido sobre raiz de 3, né? Então, essa dedução aqui, né, é a dedução que a gente vai utilizar para calcular o fator de empacotamento para essa estrutura, tá? Quais metais solidificam nesse tipo de arranjo, né? Cristalino, ferro, exemplos, né? Ferro, cromo, tungstênio, eles solidificam em estrutura cúbica de corpo centrado. Tá? Lembrando que o ferro ele é alotrópico, ele muda essa estrutura cristalina de acordo com a temperatura, mas a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Bom, então, aí pensando no parâmetro de rede, né? Qual seria o eixo que eu tenho maior densidade, o plano que eu tenho maior densidade para uma estrutura cristalina do CCC. Seria o plano que corta o centro dessa estrutura, né? Na verdade, não é um plano que corta a face, como no caso do CS, né? Mas sim que corta pelo centro, porque ele vai acabar cortando também um átomo inteiro, tá? Então, seria metade de um átomo aqui, um raio aqui, outro raio aqui e um átomo inteiro. Então, seriam 4 R's, tá bom? Um R e um átomo inteiro que equivale a 2 R's. O diâmetro vale 2 R's, não é isso? Ou simplesmente, poderia até trocar aqui, né? 2 diâmetros, tá bom? Ou 4R, tá?
dividido aí pela raiz de 3, que é o que eu tenho aqui, né, como a relação dessa trigonométrica desse parâmetro de rede, raiz de 3, tá? Novamente, né, dá para determinar isso se a gente fizer aqui uma trigonometria básica, tá? Mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Com vocês, vou deixar para fazer em outro momento. Bom, e aí, outra coisa que é importante, né, é o número de coordenação. Corresponde, então, quantos átomos vizinhos eu tenho mais próximo a essa estrutura. Esse é mais fácil de ver, porque o átomo do meio ele já nos diz isso. Olha lá, quantos que eu tenho então? Ó, esse átomo do meio tem quantos vizinhos próximos? É o que mais tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que está lá atrás, 8, certo? Então ele está próximo, né, a outro 8 átomos, tá bom? Então, o número de coordenação é igual a 8. Do CS é igual a 6, tá? Muito bem. Quantos átomos a gente tem? 1/8 de átomo por vértice vezes 1, então 1 átomo, mais um átomo no meio isolado, 2, tá? Na estrutura, outra estrutura também bastante comum de solidificação dos metais é a cúbica de face centrada. Nessa estrutura, eu vou ter 1/8 de átomo por vértice, mais meio átomo por face. Vamos fazer a nossa continha básica, né? 1/8 de átomo por vértice vezes 8 dá 1, né? 1/8 vezes 8 igual a 1. Mais meio por face, um cubo tem 6 faces, né? E cada face eu tenho metade, eu tenho 3. Então, 3 átomos mais 1, 4 átomos. Tá bom? Alguns metais que solidificam assim, alumínio, ferro, cobre, prata, chumbo, níquel, tá? O ferro em condições aí de temperaturas mais altas, tá bom? Muito bem. O parâmetro de rede e o raio atômico vai estar relacionado um pouquinho diferente, né? Até porque agora eu consigo tangenciar na face, não mais no meio, né? Cortando o cristal, da seguinte forma. Então, o parâmetro de rede de CFC vai ser igual a 4 raios dividido por 2 sob elevado a meio, ou simplesmente raiz de 2, né? Vamos ver como que seria isso, tá? Outra coisa importante, né? Para a estrutura CFC, o número de coordenação agora ele é 12. Ele não é mais... Então, para CS foi 6, para CCC 8 e agora para CFC é 12, tá bom? Então, eu tenho 12. Pensa lá no átomo do meio, né? Que talvez fique mais fácil de a gente pensar, de a gente entender, né? Pensando lá no átomo de meio, ele tem as vértices, eu tenho mais aqui os que estão no meio, né? Os que estão rodeando ele. Então, imagine esse aqui, né? Então, eu tenho mais os que estão 1, 2, 3, ó. Pensa que esse aqui que vai ser o que eu estou analisando. 1 que está aqui atrás, ó. Segue aí comigo. 2, 3, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho a mesma coisa acontecendo aqui por cima, né? Com mais outros 4, tá? Então, eu tenho 12. Então, o que está acontecendo aqui de eu ter 4, tem mais 4 aqui, certo? Então, eu tenho 12 átomos, tá? O parâmetro de rede, a gente pode definir assim, ó. Então, a ideia é essa, né? Quem quiser deduzir por aqui também é possível, tá? Como é que a gente vai deduzir, então? Vamos lá, aqui numa relação trigonométrica comum, né? Então, eu tenho que o cateto adjacente e o cateto oposto ao quadrado é igual a 4r ao quadrado, que equivale à nossa hipotenusa. Tá? Por que 4r? Raio, metade aqui, né? Metade aqui, mais um raio inteiro. Poderia substituir esse 4r por d ao quadrado, simplesmente, né? Desculpa, 2d ao quadrado, que seria 2 diâmetro ao quadrado, tá? E daí dessa continha vai ficar, né? A ao quadrado, ou seja, cateto adjacente, cateto oposto ao quadrado. Ficaria 2 vezes a ao quadrado, que é igual a 16r ao quadrado, que vem daqui, né? Da potência 4 vezes 2, 4 vezes 4, 16, r vezes r ao quadrado. A ao quadrado, jogando 2 dividindo, né? 16 dividido por 2 é r ao quadrado, tá? A ao quadrado é igual, então 16 dividido por 2 aqui dá 8, r ao quadrado.
Jogando para o outro lado lá como potência, né? Ou poderia ser também como raiz, 2Rs vezes 2 elevado a meio, ou 2Rs raiz de 2, tá? Então esse seria o parâmetro de rede para CFC, para a gente conseguir aí calcular o fator, se fosse, né, o caso de eu calcular o fator de empacotamento, tá? Bom, então o fator de empacotamento, a gente já viu o número de átomos vezes o volume dos átomos dividido pelo volume da célula unitária. Nesse caso do CFC, ele é 74. Então, veja, 74 é maior do que o que a gente viu, que é 52, o que é 60 para CCC. Então, esse número é maior dos que os que a gente já viu. O que quer dizer isso? Quer dizer que a célula unitária está mais ocupada, né? Ou seja, aquela caixinha que a gente colocou átomo dentro está sendo mais preenchida, tá? Bom, a partir dessa ideia, né, do cálculo do fator de empacotamento, entendendo um pouco isso, dá para a gente calcular também a densidade ou a massa específica de uma estrutura cristalina qualquer, né? Na verdade, uma estrutura cristalina aí, a princípio do tipo cúbica, né? Então, essa densidade vai ser o número de átomos da célula unitária, tá aqui, N, quantos átomos eu tenho na célula unitária, que vai multiplicar por A, que é o peso atômico, massa atômica, na verdade, né? A gente acabou de ver também na aula passada, né? Dividido pelo volume da célula unitária, VC, e também VC que multiplica por Na, que é o número de Avogadro, na qual equivale a 6,2 vezes 1023 átomos mol, tá bom? Então, dessa conta, tem até alguns exercícios assim em alguns livros, né? A gente conseguiria determinar a densidade de qualquer estrutura cristalina, tá bom? E aí temos também o caso de uma estrutura não mais cúbica, na qual os átomos estão organizados num arranjo periódico hexagonal, conhecido como hexagonal compacto, tá? Essa estrutura hexagonal compacta é na qual, por exemplo, o magnésio, zinco, titânio, né, se solidificam, algumas ligas de titânio, na verdade. Bom, os metais, em geral, não vão cristalizar no hexagonal simples, aquele que não tem os átomos centrais, né? Mas sim num formato, numa estrutura hexagonal, tá? Na estrutura hexagonal compacta, cada átomo de uma dada camada vai estar relacionado diretamente com os átomos ou os interstícios formados entre os átomos da camada de cima e inferior. Então vamos tentar visualizar aqui um pouquinho. Ó. Quantos átomos teriam nessa estrutura? Né? Eu acho que também dá para a gente pensar aqui junto. É um pouco mais complexo da gente imaginar do que cúbico, né? Um sistema hexagonal é mais difícil da gente visualizar, mas eu vou tentar ajudar vocês aqui. Quantos átomos teriam nessa estrutura? A gente viu que no CS é 1, no CCC a gente teria 2 átomos, né? um oitavo por vértice vezes 1 mais 1 no meio, e no CFC a gente viu que é 4, 1 oitavo de átomo por vértice mais meio por face vezes 6 dá 3, 3 mais 1, 4. E aqui no hexagonal compacto, a gente vai precisar pensar um pouco, tá? Vamos ver? Ó, eu tenho aqui ao redor, né, na base ou na face, né, eu tenho dispostos, conta comigo aí, 2, 4, 5, 6 átomos, né? Hexágono, 6 átomos, ok? E tenho mais um aqui no meio, né? E repete esse caso aqui embaixo, tá? Aí eu pergunto, cada átomo que está aqui ao redor, ele vai estar sendo compartilhado com quantos? Né? Com quantos outros em cima ou do lado? Né? Então é uma pergunta interessante para a gente pensar. Quantos átomos? Para a gente entender, né? Mas a gente já pode tirar de cara que eu tenho 3 átomos isolados no meio, portanto, minimamente 3 átomos essa estrutura tem. Concordam? Se esses 3 estão isolados lá no meio desse arranjo, dessa célula unitária hexagonal compacta, tá? E agora, quantos que eu tenho em cima, quantos eu tenho embaixo? Pensem aí um pouco. Então vamos lá, vamos pensar e fazer aqui, ó. Então, 3, tá aqui já.
Esse átomo que está aqui no meio, ele está sendo dividido por mais um aqui em cima só, concordam? Então, ele é dividido por 2. Eu tenho o mesmo caso aqui embaixo, tá? Então, meio aqui desse meio, né? Do meio desse plano, mais meio desse plano, eu tenho mais um. Então, 3 mais 1 referente a esse, tenho 4, tá? Agora, cada um desses átomos aqui que estão ao redor, desses 6 átomos, eles estão sendo compartilhados com outros 6 que estão ao lado, né? E também acima. Então, na verdade, cada um deles equivale a 1/6. Então, aqui, 1/6 vezes 6 dá 1. 1/6 embaixo vezes 6 dá 1. Então, portanto, vamos fazer as contas? 3 aqui do meio, mais meio em cima, mais meio embaixo, 4, mais um em cima, mais um embaixo, 6 átomos, tá bom? O número de coordenação para a estrutura HC é o mesmo da CFC, que é 12, tá? Então, esse átomo, ele tem 12 vizinhos próximos, tá bom? Próximos a ele, tá? Dá para contar aí, né? 6 aqui em cima, 7 na verdade, né? 6 aqui em cima, 6 aqui embaixo, né? Eu teria 12. Pensando num átomo aqui, ó. Vamos pensar nesse cara, né? 6 em cima, 6 embaixo, tá? 12. Daí, eu tenho o parâmetro de rede. O parâmetro de rede aqui vai ser igual a 2Rs. Aqui é um pouco mais complexo de definir, porque eu tenho o parâmetro de rede da altura desse hexagonal e também da base, né? Mas essa relação entre R e A vai ser igual a 2Rs. Tudo bem? O fator de empacotamento aqui é igual ao que a gente já viu para a CFC, que é 0,74. Tá? Bom, interessante que alguns metais eles sofrem de um fenômeno que a gente chama de polimorfismo ou alotropia, que é o seguinte: os metais eles sofrem, alguns metais, obviamente não todos, eles alteram o seu arranjo cristalino dependendo da temperatura e pressão que ele está ou que ele está submetido naquele determinado momento, né? Dos casos mais importantes aqui, eu citaria o caso do ferro para nós, né? O ferro, que é a base do aço em si, né? Ele é alotrópico, ou seja, ele muda o seu empacotamento atômico de acordo com a temperatura que ele se encontra naquele momento, tá? Outros exemplos, o titânio, o carbono, né, no formato de grafite e diamante, por exemplo, o carbeto de silício, enfim, né, exemplo de alguns materiais ou de alguns átomos que podem sofrer, no caso, o carbeto de silício, né, um material que pode sofrer aí modificações, tá? Vou pegar o exemplo do ferro aqui, que é o que é mais importante para nós. O ferro, olha que interessante, até 900 da temperatura ambiente, até 910 graus Celsius, ele é cúbico de corpo centrado, ou seja, tem 1/8 de átomo por vértice, mais um no meio. Na medida que eu aumento a temperatura, eu continuo elevando a temperatura dele, ele vai mudar de CCC para CFC, tá? Ou a gente tem nome para isso, né? De ferrita para austenita, mas a princípio não interessa tanto para nós, né? Então ele vai mudar de CCC para CFC, de 910 para 1000 até 1394, e na hora que alcança 1394 ele volta a virar a ferrita delta, lá o CCC, e até chegar na temperatura de fusão. Olha que interessante. Então, até 910 ele é CCC, cúbico de corpo centrado. 910 até 1394 ele é CFC, cúbico de face centrada, né? 1/8 de átomo por vértice, mais meio em cada face. E se eu continuar aquecendo, ele volta a ser CCC novamente, até aí chegar na temperatura de fusão. Tudo bem? Bom, então na temperatura ambiente o ferro tem estrutura cúbica de corpo centrado, número de coordenação 8, fator de empacotamento 0,68, a gente viu, né? E um raio atômico de 1,241 angstroms. Daí a 910 graus Celsius o ferro passa novamente para a estrutura cúbica de face centrada. Então o átomo, aqueles átomos que estavam no centro, né, ele sai, né, e se reorganiza se reorganiza a fim de torná-lo uma estrutura diferenciada, uma estrutura nova, né, que é a cúbica de face centrada. Então, o meu átomo do meio sai, vai para a face e me torno essa estrutura cúbica de face centrada na tal da austenita, lá, né, para quem
já conhece esse termo, tá bom? Muda o fator de empacotamento, 0,74, e muda um pouquinho as dimensões, e o raio atômico passa de 1,241 angstrom para 1,292 angstrom, tá? Significa que eu teve uma variação dessas dimensões, mas em função até do própria temperatura em si, né, do calor em si, da dilatação em si, né? E aí, em 1394 ele passa a ser novamente cúbico de corpo centrado, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar nessa aula para vocês. Então a gente viu as 3 estruturas básicas cúbicas, vimos também a estrutura hexagonal, tá? Então, novamente, né, todos os metais, quando solidificam, vão formar uma estrutura cristalina, um arranjo cristalino, e esses que a gente viu são os principais deles, tá bom? Alguns materiais sofrem alotropia, que é essa alteração desse arranjo, dessa estrutura cristalina, de acordo com a temperatura e também pressão, tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no Moodle, nos comentários, que eu respondo para vocês, tá bom? Fico devendo aí as deduções possíveis do parâmetro de rede e também do fator de empacotamento das estruturas CC, CS, CCC e CFC, tá bom? Assim que eu fizer, eu vou disponibilizar aqui no canal e vou colocar lá nas aulas, tá bom? Então, forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal!